Você sabia que acordar várias vezes por noite para urinar pode ser mais perigoso do que você imagina? Não é apenas uma questão de incômodo ou cansaço, esse hábito silencioso está ligado ao risco aumentado de quedas, perda de memória, doenças cardíacas e até depressão. Acordar cansado, sem energia, sem clareza mental, pode parecer algo normal com a idade. Mas não é. A verdade é que milhões de brasileiros acima dos 60 anos enfrentam esse problema sem saber que existe uma explicação e, principalmente, uma solução. Falo com propriedade. São mais de 40 anos dedicados exclusivamente à saúde da bexiga e do trato urinário. Durante essas décadas, vi incontáveis pacientes retomarem o controle das suas noites com estratégias simples, seguras e eficazes. Hoje, você vai conhecer uma dessas estratégias. Uma mudança que pode transformar completamente a qualidade do seu sono e da sua vida. E não se trata de remédios caros ou tratamentos invasivos. É uma técnica baseada em ciência pura, fácil de aplicar e muitas vezes ignorada até pelos profissionais. E aqui vai o meu convite. Fique comigo até o final, porque vou revelar um detalhe crucial. Uma pequena mudança de hábito que pode ser o divisor de águas entre noites mal dormidas e um sono profundo e restaurador. Prepare-se. A partir de agora, vamos direto ao ponto. Levantar 1 ou 2 vezes por noite para urinar pode parecer algo pequeno, uma simples parte da idade. Mas, na prática clínica, aprendi que esse hábito tão comum carrega riscos profundos e muitas vezes ignorados para a saúde e a qualidade de vida. Esse fenômeno tem nome, nictúria. E apesar de afetar silenciosamente milhões de brasileiros, ainda é tratado com descaso. Mais de 70% das pessoas acima dos 60 anos acordam pelo menos uma vez por noite para urinar. Para muitos, esse número chega a 3, 4 vezes. Parece trivial, mas a ciência mostra que o impacto é tudo, menos leve. Vamos começar pelo mais urgente. O risco de quedas. Imagine atravessar um corredor escuro, meio sonolento, com o equilíbrio comprometido pela idade. Agora pense em Dona Marta, uma professora aposentada de 68 anos, de Belo Horizonte. Em uma noite comum, ao levantar pela 3ª vez para ir ao banheiro, ela tropeçou no tapete do quarto e caiu. A fratura no quadril a deixou semanas na cama, dependente de ajuda até para se vestir. Aquilo que parecia um detalhe virou um divisor de águas na vida dela. Outro impacto direto da nictúria está na saúde cognitiva. É durante o sono profundo que o cérebro realiza tarefas essenciais. Consolida memórias, regula emoções e elimina toxinas acumuladas. Quando o sono é fragmentado e interrompido repetidamente por idas ao banheiro, todo esse processo é prejudicado. Resultado: falta de concentração, lapsos de memória, confusão mental. Muitos acham que estão ficando velhos, mas o que está envelhecendo rápido, na verdade, é o cérebro sem descanso, e não para por aí. Cada despertar abrupto durante a noite ativa o sistema de alerta do corpo. Os níveis de cortisol e adrenalina sobem, o coração acelera, a pressão arterial dispara. Esse estresse fisiológico constante é um dos fatores que mais agravam quadros de hipertensão, arritmia e problemas cardiovasculares em idosos. A consequência emocional também é devastadora. Acordar exausto, dia após dia, corrói o ânimo. João, de 69 anos, marceneiro em São Paulo, costumava fabricar móveis com amor e precisão, mas as noites mal dormidas começaram a afetar suas mãos. O tremor leve pela manhã, causado pela privação de sono, o fez abandonar sua oficina e, com ela, parte da sua identidade. É por isso que afirmo com clareza: nictúria não é inofensiva. Não é um detalhe da idade. É um sintoma de que algo no seu corpo e na sua rotina precisa de atenção. E o melhor, existe sim uma forma eficaz de quebrar esse ciclo. Mas antes de te mostrar como, precisamos entender o que está alimentando esse problema, porque só quando entendemos a raiz, conseguimos aplicar a solução certa. Antes de apresentar a solução correta, é fundamental que a gente se livre de alguns erros comuns que,
embora pareçam inofensivos, na verdade só pioram a situação. Com boa intenção, muitas pessoas acabam adotando hábitos que aumentam ainda mais a frequência urinária noturna. Vamos esclarecer esses equívocos para que você possa seguir em frente com segurança e clareza. O primeiro mito é o mais comum de todos. Se eu beber menos água durante o dia, vou urinar menos à noite. Parece fazer sentido, não é? Afinal, menos água entrando significa menos saindo. Mas o corpo não funciona de forma tão linear. Quando você passa o dia todo ingerindo pouca água, sua urina se torna extremamente concentrada, cheia de sais e substâncias que irritam a bexiga. Essa irritação provoca uma sensação constante de urgência, mesmo quando a bexiga não está cheia. Além disso, no final do dia, ao tentar compensar a sede acumulada, você acaba ingerindo líquidos em excesso justamente nas horas que antecedem o sono, o que obriga seus rins a trabalhar intensamente à noite. Resultado: você acorda mais vezes, não menos. O segundo mito é acreditar que o problema está no tamanho da bexiga. Muitas pessoas dizem: sempre tive a bexiga pequena. Mas na realidade, na maioria dos casos, o problema não está no reservatório, mas sim na fábrica. Os rins. Com o passar dos anos, nosso corpo reduz a produção do hormônio antidiurético, ADH, responsável por diminuir a produção de urina durante o sono. Além disso, ocorre a redistribuição de líquidos acumulados nas pernas ao deitarmos, o que aumenta ainda mais o volume de urina produzido à noite. Ou seja, mesmo com uma bexiga de bom tamanho, se os rins continuam produzindo urina em excesso enquanto você dorme, será inevitável acordar várias vezes. Por fim, um mito especialmente enganoso, o de que uma taça de vinho ou uma cervejinha à noite ajudam a dormir. O álcool, de fato, pode induzir o sono no início, mas sua ação no corpo vai muito além disso. Ele inibe a produção de ADH e estimula os rins a produzirem mais urina. O que parecia ser um aliado do sono acaba se tornando o vilão perfeito. Mais urina, menos sono e ainda um descanso fragmentado e de má qualidade. Evitar o consumo de álcool, especialmente nas horas que antecedem o sono, é um passo simples e poderoso rumo a noites mais tranquilas. Agora que você entende os riscos da nictúria e os erros mais comuns que agravam o problema, é hora de falar sobre a solução. E a boa notícia é que ela não exige remédios caros nem tratamentos invasivos. O que você vai aprender agora é uma estratégia baseada em ciência e praticada com sucesso por centenas de pacientes ao longo da minha carreira. Um método simples, prático e surpreendentemente eficaz para recuperar noites de sono tranquilo. Eu o chamo de método AAC. Cada letra representa um passo fundamental na sua rotina de hidratação e juntos formam um plano sólido para reduzir a produção de urina durante a noite sem comprometer sua saúde. O primeiro passo é antecipar a hidratação. Aqui, o objetivo é muito claro: concentrar o consumo da maior parte dos líquidos nas primeiras horas do dia. A recomendação que dou aos meus pacientes é consumir cerca de 75% de toda a ingestão diária de água até às 16. Isso significa começar o dia bebendo 1 ou 2 copos de água logo ao acordar, mantendo uma garrafinha por perto durante a manhã e dando goles frequentes, mesmo sem sentir sede. A sede já é um sinal de que seu corpo está desidratado. Por isso, o ideal é não esperar por ela. Com o almoço, mais um copo de água, e assim, ao longo do dia, seu corpo terá tempo suficiente para processar esses líquidos, enquanto você ainda está acordado e ativo. Isso ajuda os rins a fazerem seu trabalho antes da noite, aliviando o sistema durante o sono. O segundo passo é suavizar a transição. A partir das 16, você deve começar a reduzir gradualmente a ingestão de líquidos. Nada de cortar abruptamente, isso também gera desconforto. A ideia é entrar em um modo de aterrissagem, diminuindo o ritmo sem causar sede. Se tiver vontade de beber algo no fim da tarde, tudo bem, mas limite-se a meio copo. Na hora do jantar, prefira dar apenas pequenos goles o suficiente para engolir os alimentos, sem exageros. O jantar também deve acontecer, de preferência, pelo menos 3 horas antes de dormir.
Essa transição suave ajuda seu corpo a perceber que está se aproximando da fase de descanso, e com isso, reduz naturalmente a produção de urina. O terceiro e último passo do método AEC é interromper a tempo. Essa é a parte mais rigorosa e, possivelmente, a mais importante de todo o processo. Trata-se de estabelecer uma zona sagrada de 2 horas antes de dormir, nas quais nenhum líquido deve ser ingerido. Se você costuma dormir às 22, sua última gota de água deve ser até às 20, sem exceções. Esse intervalo é o tempo ideal para que os rins filtrem o restante do líquido circulante e o enviem à bexiga antes que você adormeça. Assim, você começa a noite com a bexiga relativamente vazia e, mais importante, sem estimular a produção extra de urina durante o sono. Se sentir a boca seca, o que é comum em algumas pessoas, sugiro apenas um bochecho com água, sem engolir, ou um pequeno gole apenas para umedecer os lábios, mas não mais do que isso. Essa regra é fundamental para o sucesso do método. Com esses 3 passos, antecipar, suavizar e interromper, você alinha sua hidratação ao ritmo natural do corpo, trabalha a favor do sono e ajuda seus rins a respeitarem o seu descanso. Pode parecer simples demais, mas quando seguido corretamente, esse método tem o poder de transformar suas noites. E a melhor parte: não custa nada, não exige grandes mudanças de rotina e pode ser iniciado hoje mesmo, mas ainda não terminamos. Há 2 complementos importantes que elevam o método AEC para outro nível, pequenos ajustes que aumentam ainda mais sua eficácia. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Além dos 3 pilares do método AEC, existem 2 ajustes simples que fazem toda a diferença no resultado. O primeiro é um pequeno truque de hidratação logo pela manhã. No seu primeiro copo d'água do dia, adicione uma pitada de sal marinho não refinado e algumas gotas de limão. Essa combinação fornece sódio e potássio, 2 eletrólitos fundamentais, para que a água que você bebe seja absorvida de forma mais eficiente pelas células. Com isso, seu corpo aproveita melhor os líquidos nas primeiras horas do dia e você sente menos sede à tarde, facilitando o cumprimento das etapas do método. O segundo ajuste está na sua última refeição. O que você come à noite pode afetar diretamente sua bexiga. Evite alimentos picantes, ácidos, muito doces ou com alto teor de água, como sopas, melancia ou pepino. Todos esses podem estimular a produção de urina ou irritar a bexiga. Também é essencial evitar chocolate, refrigerantes, café e chá preto. Opte por uma refeição leve, com proteínas e vegetais cozidos, que ajudem a estabilizar o metabolismo, sem sobrecarregar o sistema urinário. Com esses 2 complementos simples, você reforça o método AEC e cria as condições ideais para um sono profundo e contínuo. O método AEC, por si só, já traz resultados significativos, mas ao longo dos anos, percebi que alguns ajustes complementares simples, mas poderosos, podem potencializar ainda mais os efeitos da estratégia. São técnicas de apoio que funcionam como reforços para manter sua bexiga tranquila e seu sono intacto. A primeira delas é o que chamamos de dupla micção. Muitas pessoas vão ao banheiro antes de dormir, mas pouco tempo depois sentem vontade novamente. Isso acontece porque, por conta da pressa ou da tensão muscular, a bexiga nem sempre é completamente esvaziada na primeira tentativa. A técnica é simples. Quando for urinar antes de dormir, sente-se no vaso sanitário, inclusive os homens, pois essa posição favorece o relaxamento do assoalho pélvico. Urine normalmente e, ao terminar, não se levante de imediato. Permaneça sentado por cerca de 30 a 60 segundos, relaxe o corpo e, em seguida, incline-se levemente para a frente e tente novamente. Surpreendentemente, na maioria das vezes, ainda sai mais um pouco. Esse pequeno volume extra pode ser exatamente o que faria você acordar às 3 da manhã. Transformar essa prática em um ritual noturno é uma forma eficaz de garantir que a bexiga esteja o mais vazia possível antes do sono. A segunda técnica envolve o controle da gravidade, ou melhor, o uso dela a seu favor. Lembra-se do líquido que se acumula nas pernas ao longo do dia.
Quando você se deita, esse fluido retorna para a corrente sanguínea, passa pelos rins e acaba na bexiga justamente no momento em que você quer dormir. Para antecipar esse processo e evitar que ele atrapalhe sua madrugada, experimente elevar as pernas no fim do dia, cerca de 1 ou 2 horas antes de ir para a cama, enquanto assiste televisão ou lê um livro. Deite-se no sofá ou na cama com as pernas apoiadas em almofadas ou encostadas na parede, de modo que fiquem acima do nível do coração. Esse posicionamento facilita o retorno venoso e faz com que os rins processem esse excesso de líquido ainda em estado de vigília. Assim, você poderá eliminá-lo durante o duplo esvaziamento e não durante a madrugada. A terceira técnica de apoio está relacionada ao controle do sal na alimentação. Embora o método ACI recomende uma pequena pitada de sal no primeiro copo d'água do dia, o que é benéfico, o excesso de sódio ao longo do dia tem o efeito contrário. Quando você consome muito sal, o corpo retém mais água para tentar equilibrar a concentração de eletrólitos. Isso aumenta sua sede e, consequentemente, o consumo de líquidos. Além disso, os rins precisam trabalhar mais para eliminar esse sal extra, produzindo mais urina, especialmente à noite. A chave aqui é reduzir alimentos ultraprocessados, embutidos, caldos industrializados e refeições prontas, que costumam conter grandes quantidades de sódio escondido. Cozinhar em casa, usar ervas naturais para temperar e ler os rótulos com atenção são atitudes simples que fazem diferença. E como bônus, controlar o sal também ajuda a manter a pressão arterial sob controle, algo fundamental para a saúde em geral, principalmente na terceira idade. Ao incorporar essas 3 técnicas dupla micção, elevação das pernas e moderação no consumo de sal, você cria um ambiente ainda mais favorável para o sucesso do método ASI. Cada detalhe conta quando o objetivo é dormir melhor, acordar disposto e recuperar sua qualidade de vida. Chegamos ao fim desta jornada, e agora você entende que a nictúria não é apenas um incômodo noturno, é um alerta silencioso do corpo, um sintoma que pode comprometer sua saúde física, mental e emocional. Mas mais importante do que isso, você também descobriu que existe sim uma forma real e acessível de combater esse problema. O método ACI, antecipar, suavizar e interromper, oferece um caminho prático e científico para reduzir as idas ao banheiro durante a noite. Quando combinado com os 2 ajustes simples na alimentação e as 3 técnicas de apoio que compartilhei com você, ele forma um protocolo completo, seguro e eficaz. Não há promessas milagrosas, apenas orientações baseadas em décadas de prática clínica e na observação direta dos resultados em centenas de pacientes. Lembro com carinho do João, aquele marceneiro de 69 anos de São Paulo. Depois de 2 semanas aplicando esse protocolo, ele me ligou com a voz emocionada. Doutora, dormi 7 horas seguidas. Voltei para minha oficina hoje de manhã. Minhas mãos não tremiam. Me senti vivo de novo. E essa transformação também pode ser a sua. Tudo começa com uma decisão: aplicar o que você aprendeu. A partir desta noite, você tem o conhecimento, as ferramentas e o controle nas suas mãos. Se este conteúdo fez sentido para você, peço 3 coisas simples. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam. Inscreva-se no canal para não perder outros conselhos que podem mudar sua vida. E, por favor, compartilhe nos comentários. Quantas vezes você acorda por noite? Seu relato pode encorajar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa luta. Obrigado por me acompanhar até aqui. Agora vá e prepare-se para a melhor noite de sono que você teve em anos. Você merece.